Janeiro, o mês das primícias. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 20. Põe para mim, por favor, na tela. 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 20, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Uma outra tradução, por favor. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Mais uma tradução, por favor. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos, Cristo de fato ressuscitou dos mortos, e Ele é o primeiro fruto da colheita de todos os que adormeceram e hão de ressuscitar um dia. Pode se assentar, diga, fala comigo, Senhor Jesus. O mês de janeiro, ele é o principal, repete comigo, o principal de todos os meses do ano. Quem falou isso? Êxodo capítulo de número 12, o Senhor Deus disse a Moisés: este mês é o primeiro mês do ano, ele vos será o principal dos meses. Por que janeiro, ele é o principal mês do ano? Porque em janeiro uma série de acontecimentos, de fatos acontecem no mundo espiritual, não é no mundo físico, eles acontecem no mundo espiritual. Em janeiro saem listas de pessoas que vão prosperar, de pessoas que vão viver, de pessoas que vão morrer. Sentenças são liberadas no primeiro mês, lembra? Foi no primeiro mês que Deus liberou uma sentença contra Faraó. Foi nesse primeiro mês, no mês, o principal dos meses, em que todos os primogênitos do Egito morreram. Foi no primeiro mês que sentenças foram liberadas para que Israel saísse da escravidão de 460 anos. 430 anos eles estavam escravos, Carlos, e foi em janeiro que foi escrita uma sentença no mundo espiritual liberando aquelas pessoas. Então eu estou te dizendo que o mês de janeiro, apesar de no Brasil ser um mês de férias, em outros lugares do mundo é um mês de muita importância, porque é o início de um ciclo, e a forma com que você começa um novo ciclo determina como você vai terminar este ciclo novo que você iniciou. A forma com que eu começo determina o que vai acontecer durante todo o ano. Então, eu não quero tirar ninguém das férias, viu? Não quero atrapalhar o programa de ninguém, mas eu preciso que você esteja presente nos momentos proféticos do mês de janeiro. Por exemplo, a Santa Ceia é um dia profético. Você precisa estar nesse dia, porque também é o dia que vamos entregar o sangue do Cordeiro para ser ungido as portas e as janelas das nossas casas, porque o Senhor Deus disse para Moisés no mês de janeiro: unja os umbrais, ou não era o mês de janeiro da época, era o primeiro mês, representa o mês de janeiro. Deus disse para Moisés: você vai pegar o sangue do Cordeiro, passar nas ombreiras das portas e das janelas. E Moisés perguntou para Deus: para que isso? E Deus disse: para que haja proteção na sua casa, para que quando o anjo da morte passar pelo Egito, nas casas em que estiver o sangue, não haja praga e nem mortandade. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então eu não estou pensando em estragar as férias de ninguém, mas eu estou dizendo, estou chamando a atenção para os dias que você não pode perder. O início do ano, dia 31 para o dia 1º, você não pode perder esse momento. O segundo dia profético é esse dia, o dia 12, que é a Santa Ceia, em que vamos entregar o sangue, para que nessa semana do dia 12, porque eles ungiram no dia 14, então essa semana do dia 12 é a semana profética de proteção. Quem está aí, gente? Dá um glória a Deus. Então é muito importante que você esteja presente e que você, assim, ative a sua fé para as coisas que acontecem no mês de janeiro, para que você não venha sofrer as consequências durante um ano e você nem sabe, porque algumas coisas, às vezes acontecem coisas ruins na vida da gente e a gente esquece do que fizemos para trás, a gente esquece das brechas que demos lá atrás. E o inimigo nunca entra na hora que você abre a brecha, ele espera o tempo certo. A hora que você libera uma palavra de maldição, a hora que você
comete o pecado de Lashon Hará. Sabe qual que é o pecado de Lashon Hará? É o pecado da fofoca, é o pecado de falar mal de alguém, de criticar alguém que você não deve. Então, quando você comete esse pecado da língua, o inimigo não entra na hora, mas ele sabe que uma brecha ficou aberta e na hora certa ele vai entrar para poder peneirar a sua vida. Então é muito importante você entender que às vezes você faz do seu janeiro de qualquer jeito, começa o seu ano de qualquer jeito e aparece que nada aconteceu. Pastor, está tudo normal, mas aí vem o ano, vem carnaval, vem março, vem Semana Santa, vem os meses que você vai precisar de Deus e você não encontra, parece que Deus te deixou. O que está acontecendo? É porque você abriu uma brecha lá atrás. E eu quero chamar a sua atenção, eu ainda não comecei a pregar, eu quero chamar a sua atenção para 2025. Vai prosperar em 2025 quem tem Deus do seu lado. Eu vou dizer de novo, vai prosperar em 2025 quem tem Deus do seu lado. 2025 talvez economicamente para o país vai ser o pior ano da nossa história. Preste atenção, 2025 vai ser um ano, você tem que ter um equilíbrio muito grande agora, muito grande, ok? E se possível, fala com o seu irmão, guarda dinheiro, fala com ele, guarda dinheiro. Pastor, eu estou querendo, não está querendo nada, você está querendo guardar dinheiro. Fala com o irmão do lado aí, você vai guardar dinheiro, fala com ele. Não faça nada que Deus não esteja falando para você fazer. Por quê? Porque vai ser um ano complicado para muita gente. Mas, por isso eu quero falar com você de janeiro, o mês das primícias. A nossa segurança sempre esteve em Deus e sempre estará em Deus. Janeiro é o primeiro mês do ano. Primícia significa aquilo que é primeiro. E eu vou tentar te explicar isso de uma forma bem clara e bem didática. Vamos lá. 1 Coríntios 15, 20 diz que Cristo Jesus é as primícias. Ele é o primeiro, as primícias daqueles que ressuscitaram dos mortos. O primeiro homem a ressuscitar dos mortos, preste bem atenção, existe a ressurreição e existe voltar a viver. Todas as pessoas na Bíblia que voltaram a viver, por exemplo, o filho da viúva que morreu no Velho Testamento, aquele menino foi ressuscitado pelo profeta, mais tarde ele morreu de novo e não voltou a viver. O filho da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou, ok, Jesus ressuscitou ele, entre aspas, Jesus trouxe ele de volta à vida, mas aquele menino voltou a morrer. Lázaro foi ressuscitado por Jesus, ele era amigo de Jesus, morreu e Jesus o ressuscitou. Jesus não o ressuscitou, Jesus trouxe ele de volta à vida. Por quê? Qual a diferença de voltar a viver e de ressurreição? Quem ressurge nunca mais morre. Olha para o irmão do lado e diga assim: quem ressuscita nunca mais morre. Quem entendeu, dá uma glória a Deus. Por isso a Bíblia diz que Cristo é as primícias dos que vão ressuscitar, porque Ele ressuscitou e nunca mais vai morrer. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Você não viu Jesus morrer de novo, Ele ressuscitou no terceiro dia, mais tarde falar Ele morreu, não, porque o poder da ressurreição, Ele traz a vida, mas a morte não tem mais poder naquele que a ressurreição agiu. Então a Bíblia Sagrada está dizendo, Kellen, que Jesus é as primícias. Repete comigo, as primícias. Outra vez, vamos lá? De novo. Daqueles que vão ressuscitar, ok? Porque as primícias é uma garantia de que aquilo que foi oferecido como primícias vai ser feito milhares de outras vezes. Quando a primícia é oferecida a Deus, o primeiro é oferecido a Deus, as primícias, ela tem um código espiritual. As primícias garantem que outras coisas semelhantes àquelas vão acontecer na vida daqueles que ofereceram a sua primícia. Por isso que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Quando ele foi a primícia da ressurreição, Richard, quando ele foi a primícia da ressurreição, ele está garantindo que outras pessoas irão ressuscitar. No caso, eu e você também vamos ressuscitar, e todos aqueles que partiram em Cristo vão ressuscitar, porque a primícia foi oferecida a Deus. Quem está aí, dá um glória a Deus. Então,
o Senhor Jesus, as primícias é um código espiritual que Deus estabeleceu. Escreve isso aí para mim, Senhor. Primícias é a garantia que teremos mais daquilo que oferecemos. Diga comigo, primícia é a garantia que teremos mais daquilo que oferecemos. Se eu ofereço uma primícia de ressurreição, significa que vai haver mais ressurreição. Se eu ofereço uma primícia de sorriso, significa que vai haver mais alegria. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Prega para o irmão assim, ó. Se você oferece primeiro para Deus, aquilo que você ofereceu primeiro para Deus vai ser produzido milhares de outras vezes na sua vida, porque você fez o primeiro para Deus. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Quem está ligado? Então, como Cristo ofereceu a sua ressurreição para Deus, Ele foi a primícia da ressurreição, Ele está garantindo que outras pessoas, ou que milhares de outras pessoas também vão ressuscitar. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Então, quando Cristo ressuscitou, Ele estava dizendo que Deus espera que você seja uma primícia na nossa geração. Olha para o irmão do lado e diga: Deus está esperando que você seja uma primícia. Quem está aí? Ou seja, que na volta de Jesus haverá uma colheita, mas antes da colheita haverá as primícias. Eu vou te explicar, deixa eu te explicar melhor isso. Abre a sua Bíblia comigo, eu vou ir mais a fundo, porque eu consigo explicar melhor. Abra comigo a sua Bíblia em Levítico 23, versículo 10, fazendo favor. Levítico 23. Fala aos filhos de Israel e diga-lhes: quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Verso 11. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Versículo de número 10, em outra tradução, fazendo favor. Dê as seguintes instruções ao povo do templo dos anjos. Quando entrares na terra, ou seja, o novo ano que eu lhes dou, e começarem a primeira colheita, quando você tiver a primeira colheita, o que você tem que fazer? Levem ao sacerdote um feixe dos primeiros cereais que colherem. Verso 11. No dia depois do sábado. Que dia que temos que levar? Dia depois do sábado é que dia? No domingo. Então, quando você começar o ano, o primeiro feixe da sua colheita, você traz ao sacerdote. No dia depois do sábado, que é o domingo, o sacerdote vai pegar a sua primícia e moverá o feixe para o alto, diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. O que acontece? Deixa eu explicar esse texto. Deus disse para Israel assim, ó: quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, o novo ano Deus está dando ele para você. Oh meu Deus, alguém vai receber? O 25 Deus está dando ele para você. Faz assim, ó, 2025 Deus está me dando ele. 2025 não vai ser um castigo na sua vida. 2025 não vai ser ano de sofrimento para a sua vida. Deus está dando ele para você colher em 2025. Tem alguém me entendendo? Dá uma glória a Deus. Então a Bíblia está dizendo, quando você entrar no novo ano, ou na nova terra, o que você tem que fazer? E era para Israel, escuta isso, era para Israel ter entrado nessa terra 40 anos antes. Por que eles não entraram 40 anos antes? Porque Moisés, que era o líder, chamou 12 homens e os mandou entrar na terra e espiar a terra de Israel. Eles tinham saído do Egito, estavam indo para a terra de Canaã, mas quando chegaram na fronteira, Moisés chamou 12 homens e disse assim: Hernando, esses 12 homens devem ir espiar a terra e ver o que tem lá.
Porque quando alguém entra na frente e vê o que tem e volta e nos conta, o que ele faz com a gente? Nos motiva. Se alguém entra vê um filme primeiro do que você e ele volta e te conta o filme, o que acontece? Quer dizer, ele não te conta o filme, ele começa a expressar a alegria que ele teve ao ver aquele filme. O que acontece com você? Você também quer ir. Então Deus está mandando que entrasse 12 homens na frente, para que eles voltassem e animasse o resto do povo a entrar na terra. Esses homens ficaram lá 40 dias. Quantos dias? Faz assim com as mãos para me ver que você entendeu. Quantos dias eles espiaram a terra? Quando eles voltaram para Israel, para o meio do povo, eles começaram a difamar a terra. O que é difamar? A colocar problemas aonde não tinha. Eles disseram: olha, a terra é boa, mas lá tem gigantes. Eles disseram isso. Lá tem gigantes, e esses gigantes vão nos destruir. Eles vão acabar com a gente. Nós não vamos conseguir. Vamos voltar para trás. É aquela pessoa que nem vai e nem deixa você ir. Você tem um projeto na vida, ele começa a te desanimar, dizendo: você é bobo, para que você vai fazer isso? Você ficou maluco, não vamos não. Isso vai dar errado, você vai ver. Eles começaram a desanimar o povo de Israel. Eles ficaram lá 40 dias duvidando. Quantos dias? Então Deus desceu do céu e disse assim para eles: porque vocês duvidaram e reclamaram 40 dias, para cada dia que vocês reclamaram, será 1 ano que eu vou me afastar de vocês, e vocês vão deixar de entrar na terra da promessa. Para cada dia de dúvida, Deus disse: vocês vão ficar 1 ano no deserto. Para cada dia que vocês reclamaram da terra, eu vou me afastar de vocês 1 ano. Irmãos, você não está entendendo. Para cada dia que você duvida de um projeto de Deus na sua vida, você fica mais 1 ano atolado no deserto. Você fica mais. Deus disse para eles assim: eu vou ficar 1 ano afastado de vocês, para cada dia que vocês duvidaram de mim. Os únicos que não duvidaram foi Josué e Caleb. Josué e Caleb disseram: não, se Deus prometeu nos dar essa terra, não vai ser difícil, a gente vai conseguir construir essa empresa, a gente vai construir esse negócio, a gente vai construir essa casa, a gente vai chegar nessa viagem, a gente vai... Eles não duvidaram. Quem não duvidou? Quem não duvidou? Eu não duvidei. Quem mais não duvidou? Josué e Caleb não duvidaram. Agora, passou 40 anos. Quantos anos? Moisés morreu. Quem vai liderar a entrada do povo é Josué e Caleb. Quando Caleb disse: vamos porque vai dar certo, sabe quantos anos ele tinha? 40 anos. Agora ele tem quantos? 80. Ele está entrando na terra. Era para ele ter entrado 40 anos antes. Você não está entendendo. A palavra que sai da sua boca pode cancelar algo presente no seu futuro. Você não deve andar com pessoas mesquinhas, pessoas que te insinuam a falar o que você não quer falar. Tem gente que começa a conversar com você, ele faz você blasfemar de Deus, ou de uma promessa de Deus. Ei, Fabrício, a sua promessa não depende de mim, ela depende só do Altíssimo ser fiel a você, e Ele é fiel. Então não permita que ninguém diga: eu não consegui por causa dele, ou eu não consegui por causa do inimigo que era grande. Tem nada disso. Se Deus prometeu te dar vitória, Ele é suficiente poderoso para te dar a vitória prometida, independente se tem gigante ou se não tem. Deixa eu te explicar uma coisa. 40 anos depois, Carlos, os gigantes continuavam lá, do mesmo jeito. E sabe quantos anos Caleb tem agora? 80. E a Bíblia diz que Caleb entra na terra com 80 anos. Os mesmos gigantes estavam lá, e ele com 80 anos, ele mata quase todos os gigantes. Se com 80 anos ele conseguiu matar quase todos os gigantes, imagina o que ele faria com 40 anos. Há mais poder em você do que você imagina que você tem. Pega na mão do irmão e diga: há mais força e poder dentro de você agora. Não precisa esperar amanhã. Tem poder dentro de você o suficiente para você fazer o que Deus te prometeu hoje. Quem acredita? Eu ouvi um glória a Deus em algum lugar. Eu ouvi um glória a Deus em algum lugar.
Não subestime o que Deus te falou. Quando Deus te falou que você ia herdar esse negócio, Ele já sabia que tinha gigante, mas Ele já pôs o poder dentro de você para vencer essa desgraça, essa dor, esse sofrimento, e para fazer você chegar lá. Quem está comigo? Quem está ligado? Olha para o irmão e diga: vai dar certo em nome de Jesus. Porque não é você, é Cristo Jesus dentro de você. Ei, quem está aí? Então, 40 anos depois eles vão entrar na terra. E Deus chama agora Josué e diz para ele, aliás, Deus dá a instrução para Moisés antes. Deus está dizendo: quando vocês entrarem nessa terra, o que vocês vão fazer? Quando a colheita começar, fala comigo, Abib, algumas pessoas na Bíblia traduzem como primavera, mas não é primavera, é mês de amadurecimento. Mês de quê? Deus disse: quando vocês entrarem no Abib, na terra, no mês de Abib, em que o fruto estiver amadurecendo, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma parte do fruto que amadureceu, porque a colheita, ela nunca amadurece de uma só vez. Existem frutos, presta atenção no que eu vou te explicar, Sâmara. Existem frutos que amadurecem primeiro. Então, quando eles iam colher, quando eles iam fazer a colheita não estava toda madura, mas alguns frutos amadureceram primeiro. Que frutos são esses? Eles são chamados de primícias. São os frutos que ficam prontos primeiro, amadurecem primeiro, entendeu? A colheita ainda não vai ser feita, mas uma parte do fruto que ficou exposta ao sol amadureceu primeiro. Manga, tem pé de manga para todo lado, não tem? Lá na roça tem um pé de manga. Existem mangas que amadurecem no pé, outras você colhe, elas amadurecem depois. Mas existem mangas que amadurecem no pé. Que manga é essa que amadurece no pé? É a manga que está exposta ao sol. O sol bate direto nela, por isso ela amadurece primeiro do que aquelas que estão debaixo de folhas. As que estão debaixo das folhas demoram mais tempo, mas as que estão expostas ao sol amadurecem na frente. Essas que amadurecem na frente, Deus chama ela de primícia. Essa a gente não pode comer. O que Deus falou? Você vai pegar essa que amadureceu primeiro. E por que ela amadureceu primeiro? Porque ela ficou exposta ao sol. Significa que ela sofreu mais. Por que Cristo é as primícias daqueles que vão ressuscitar? Cristo é o primeiro, não é porque Ele é o melhor, não é porque Ele é o mais bonitinho, é porque Ele sofreu. Por Ele ter sofrido, quem sofre mais, amadurece mais. Você não entendeu? O sofrimento que Deus te expõe é para que você vire primícia. Porque a primícia é o fruto que é exposto ao sol. Por isso ele amadurece na frente. Pastor, por que eu estou sofrendo tanto? Porque Deus quer que você faça parte da primeira ressurreição. Pega na mão do irmão e diga: quando Cristo voltar, Ele vai levar as primícias primeiro. Depois Ele vai fazer a colheita da igreja. Então eu vou fazer parte da primícia. Não é porque eu sou bonitinho, é porque eu aguentei o calor do sol. O sol fustigante, o sofrimento. Sabe o que a sabedoria moderna diz? Leia na internet. Ela diz: corra do sofrimento. Se você está num lugar que alguém fez você sofrer, abandone aquele lugar. Sai de perto de alguém que está testando você. Não fique perto de pessoas que estão fazendo você sofrer. Sabe por que o diabo está pregando isso? Porque ele não quer que você faça parte da primícia. A primícia é pessoas que ficam expostas ao sofrimento. Mas esse sofrimento faz elas amadurecerem primeiro. Está duvidando? Abra sua Bíblia em Hebreus. Olha o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 5, versículo de número 8. Olha o que a Bíblia diz. Por que Cristo foi o primeiro? Porque Ele sofreu. E o sofrimento dele fez Ele se tornar primícia. Ele amadureceu primeiro. Olha lá. Ainda que era filho, Jesus era o quê? Ainda que Ele era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu.
Então não existe filho obediente de Deus que não tenha sofrido. Pega na mão do irmão e diga para ele: não existe filhos obedientes de Deus que não tenham sofridos. Quem acredita nisso? Deus não tem filhos obedientes que não tenha sofrido. Pastor, eu sou muito obediente, então eu sei que você sofreu, porque o sofrimento é que produziu em Jesus a obediência. Não existe obediência quando tudo está bem. A obediência, ela surge na hora em que você tem chance, que você tem oportunidade de fazer de outro jeito, mas você diz: eu não vou fazer daquele outro jeito, eu vou fazer do jeito que Deus quer. Então aí surgiu a obediência. Obediência surge no sofrimento. Ainda que Jesus era filho, ele só amadureceu, ele só se tornou obediente por causa do sofrimento. Por que Deus permite o sofrimento? Porque ele vai te amadurecer. Então olha para o irmão e diz: não fuja do sofrimento no casamento. Fala com ele. Está sofrendo no casamento, eu quero um casamento daquele da internet. Vai continuar a barriga verde. Olha para o irmão e diga: vai continuar a barriga verde. Quem está aí? Quem está ligado? Vai continuar sendo uma mariquinha. Pior coisa que tem é homem mariquinha, que não cresce, que não amadurece. Mulher quer homem para se apoiar nele, não é ele se apoiar na mulher. Por isso que Deus está deixando você sofrer, porque o sofrimento faz surgir a primícia. Olha para o irmão do lado e diga: o sofrimento faz surgir a primícia. E o que a sabedoria moderna está dizendo? Fuja do... Não sofre não, para que você vai sofrer? Eu vou sofrer porque foi o sofrimento de ver a minha mãe assassinada com 21 facadas que me fez o homem que eu sou hoje. Quem está aí? Foi ver coisas ruins acontecendo na minha vida que moldaram a minha fé e me fizeram ser quem eu sou. Não foi momentos de festa, não foi nadando em piscina, não foi pescando no rio que eu me tornei maduro. Foi no dia do sofrimento que Deus faz o homem se tornar quem ele é, o amadurecimento do homem e da mulher. Tem alguém aí para falar alguma coisa? Fala com seu irmão, nem que seja ai, fala, meu filho. Quem está aí, dá um glória a Deus. Por que Cristo se tornou a primícia? Ele se tornou a primícia. Quer destruir alguém, dê vida boa para ele. Quer destruir seu filho, facilita tudo. Quer destruir seu marido, facilita tudo. Que você nunca vai ter um homem dentro de casa, você nunca vai ter uma mulher dentro de casa. Vai, continua. Vão continuar sem saber o que fazer na vida. O que é a primícia, pastor? É o fruto que é exposto. Ele está junto com todo mundo. É a colheita, ele faz parte de uma colheita. Ele faz parte de quê? Mas por ele ter sofrido a ação do sol, ele amadurece primeiro. A ação do sol é o sofrimento. O fruto que ficou debaixo das folhas no fresquinho ficou verde. Mas o que sofreu a ação do calor, das intempéries, esse amadureceu. Aí o que Deus disse para Israel? Esse fruto, quando ele amadurecer, não coma ele. Você colhe ele, você não vai colher o resto, porque o resto está verde. Mas o primeiro você colhe ele. E o homem tinha que vir com ele e colocar ele no altar. Quando ele colocasse ele no altar, no dia depois do sábado, que é o que dia? O sacerdote pegaria, tá vendo? Ele levaria para o templo. Aí quando ele levasse para o templo aquele feixe, a colheita é enorme, ele só levou uma pequena parte. Aquela pequena parte que ele entregou para o sacerdote move ela perante o Senhor e diz: essa te pertence. E o que Deus faz? Ele faz a colheita inteira agora ser aceita. Ele faz com que aquilo que foi apresentado, você tenha dele milhares e milhares e milhares de outras vezes. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Aquilo que você apresentou para Deus, dali sai uma unção que entra em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, e vai amadurecendo, protegendo toda a sua colheita. O que você oferece a Deus em primeiro, garante que você vai ter mais daquilo. Pega na mão do irmão e diga: o que você oferece a Deus em primeiro,
Quem está aí? Por isso que Israel pegava o primogênito. Pegava o quê? E oferecia ele para quem? Para Deus. O primogênito era um homem consagrado a Deus na família, primeiro filho. Mas esse primeiro filho é o que garantia que a família ia continuar crescendo. Porque o que você coloca nas mãos de Deus em primeiro é um código. Isso é um código espiritual. Deus está dizendo: o que você move perante mim em primeiro, a primeira parte da sua colheita que você move perante mim, eu vou garantir que daquilo que você me deu, você tenha milhares e milhares de outras vezes. Quem está aí? Quem está aí, dá um glória a Deus. Por isso que, trazendo não só para a vida financeira, mas para a vida espiritual, vai haver o arrebatamento da igreja. Mas antes do arrebatamento da igreja, haverá o rapto das primícias. Quem são as primícias? São aqueles que não verão a tribulação. São pessoas que quando Cristo voltar, elas serão raptadas. E quem são essas pessoas que serão raptadas de toda a colheita de Deus? São crentes que amadureceram primeiro. Eles não farão parte eles não serão mais um ramo da colheita lá na frente. Não, eles saíram da terra primeiro como primícias. Mas por que eles saíram primeiro? Porque o sofrimento os amadureceu. Olha para o irmão do lado e diga: não fuja do sofrimento. Porque o que o sofrimento está fazendo com você? Você não está acreditando em mim não, né? Olha para o irmão do lado e diga: agradeça pelo sofrimento. Entendeu? Abra a Bíblia, deixa eu te mostrar isso. Atos 14, 22. Repete comigo: o meu sofrimento é que me amadurece e faz de mim uma primícia. Quem está aí? Confirmando os ânimos dos discípulos. Não está falando ali que vai confirmar ou que... Muda a tradução, deixa eu mostrar isso aí de outra forma. Muda a tradução. Fortalecendo os discípulos e os encorajando a permanecer na fé. Espera aí, fortalecendo quem? Se os discípulos precisam ser fortalecidos, imagina quem não é. Vou dizer de novo. Se os discípulos, aqueles que são alunos de Cristo, estão andando com Cristo, se esses precisam ser animados e fortalecidos, imagina você que não é discípulo. Imagina a pessoa que é membro da igreja. Imagina a pessoa que frequenta a igreja. Então olha lá, fortalecendo os discípulos. Marcelo, os discípulos é os pastores, é os obreiros. A Bíblia está dizendo que vai chegar uma hora que a gente vai ter que animar quem anima os outros. De tamanha vai ser o sofrimento no mundo, nós vamos ter que animar quem anima as pessoas, quem ajuda as pessoas, fortalecendo os discípulos, dizendo para eles o quê? É necessário que passemos por muitas tribulações. Para quê? Fala com o seu irmão: sem sofrimento não há reino. Quem está aí? Agora olha para o irmão do lado e diga: sofrimento não quer dizer que você vai passar fome. Sofrimento aqui que a Bíblia está dizendo são perseguições, afrontas, dificuldades com as pessoas, esse tipo de sofrimento. Porque para todos os outros a Bíblia diz que você vai comer o melhor dessa terra. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então olha para o irmão do lado e diga assim: se até o discípulo precisa ser fortalecido, diga para ele: imagina você domingueiro. Hã? Falando, Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando ou não dá? Pastor, eu vou ficar firme em 2025. Irmão, se até eu vou ter que ser fortalecido, animado, encorajado para ficar firme, imagina você que vem de vez em quando. Agora, com o que eu vou me animar? Me ensinando que é através dos problemas que eu vou entrar no reino dos céus. Porque os problemas têm um motivo, uma razão. Qual a razão? Amadurecer o homem que está aqui dentro. Fala com o seu irmão: essa luta que você está passando não é para te matar,
é para te amadurecer. Quem está aí? Está namorando? Então cuidado para o seu amor não terminar com você. Pastor, não faz isso não que eu morro. É esse morte que vai amadurecer você. Não, pastor, não fala isso não. Eu estou dizendo, pastor, eu estou numa empresa ótima, cuidado para não ser mandado embora. Mas por quê? Para amadurecer você. Por isso que eu prefiro ler a palavra, aprendendo a palavra para amadurecer. Porque se não amadureço de uma forma espontânea, eu vou ser amadurecido igual a gente amadurecia banana. Você já pegou banana verde? Quem já? O que você fazia para amadurecer abacate verde? O que você fazia? Dava um sufoco nele, né? E no sufoco o que acontece? Então olha para o seu irmão e diga: é melhor você amadurecer naturalmente do que você ser sufocado para amadurecer. Quem vai amadurecer naturalmente? Uma mão é pouco, levanta as duas e diga: eu sou primícia. Repete e diga: eu sou primícia. Quem pode aplaudir Jesus e dar um glória a Deus? Faz barulho aí, fala alguma coisa, crente. Fala alguma coisa, crente. Diga: eu sou primícia. Por causa do seu amadurecimento. E quem te amadureceu? Foi a piscina? Não. Foi andando de jet ski? Não. Foi pescando no lago? Não. O que está te amadurecendo agora, irmã, é a luta que você está enfrentando. Mas por que Deus está deixando? Para você virar primícia. Quem está aí, dá um glória a Deus. Essa primícia é a primeira que será levada para Deus, garantindo assim a salvação de outros na família. Tem alguém me ouvindo? Uma mão é pouco, levanta as duas, aplauda Jesus bem forte e dá um glória a Deus. Então, olha para o barriga verde aí do seu lado, diga para ele assim: tem muita gente que em 2025 vai levar sufoco. Mas por que vai? Mas por que vai? Porque ele ainda acha graça ficar falando da vida dos outros. Você está achando graça? Você vai ter motivo, mas não. Deus vai te dar tanto problema, deixar tanto problema, que você não vai ter coragem de abrir a boca para falar de ninguém. Você vai ter que falar de você com Deus. Quem está aí? É por isso que eu prefiro fechar minha boca, para que eu não amadureça a força. Quem está aí? Porque Deus quer você como primícias em 2025. Último texto, abre para mim fazendo favor. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Pastor, o senhor me deu uma hoje. Não, dei só uma? Então ainda está bom. Porque tem gente que tomou mais de uma. Não é? Quem já tomou mais de uma hoje? Eu já tomei aqui. Provérbios que eu falei o quê? 3:9? Provérbios 3:9. Honre o Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Então veja que primícia não é só colheita, é recursos também. Então quando você começar janeiro, você recebeu a primeira colheita, os primeiros frutos da colheita do ano, ou seja, o primeiro salário. Então a sua oferta de janeiro, ela é chamada de quê? Eu não ouvi, ela é chamada de quê? E você deve honrar a Deus com esse recurso, se você tem colheita, com as primícias das suas colheitas. E o que vai acontecer com você? Verso 10. Por causa da primícia, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares, os lugares de colocar vinho, transbordarão de vinho. Então diga assim: por causa da primícia, eu vou ter colheita o resto do ano. Pega na mão do irmão e diga: por causa da primícia. Deixa eu traduzir. Peraí. Deixa eu traduzir. Por causa da primícia de janeiro, vai haver clientes da sua empresa o ano inteiro. Vai haver dinheiro, aumento de salário, trabalho, recursos. Você vai transbordar em tudo. Por quê? Repete comigo, por quê? Porque você pegou a primeira parte que amadureceu, que veio primeiro, e moveu ela perante quem? Moveu perante Deus.
Isso é honra para Deus. Deus chama isso de honra, porque se eu estou no seco, se eu estou no vazio, a primeira parte que chega eu quero fazer o quê? Comer. Eu quero gastar, eu quero usufruir para mim. Mas se eu não usufruo e movo ela perante o Senhor, Deus chama isso de quê? Eles estão me honrando. Por isso, a partir de agora, a colheita deles como é que é? Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, a colheita vai encher o seu celeiro. E o vinho, que representa a alegria, os seus lagares vão transbordar de vinho. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então olha para o irmão e diga: janeiro é o mês das primícias. Diga comigo: a primícia é o que eu ofereço a Deus primeiro, e que me dá garantia que aquilo que eu dei para Deus primeiro, eu vou transbordar durante o ano. Olha para o irmão e diga assim: 00:01, dá um sorriso para Jesus. O primeiro sorriso foi para quem? Vai haver alegria, janeiro, fevereiro, março, abril, vai transbordar alegria. Quem está aí, dá glória a Deus? Olha para o irmão e diz: primícia é o que você dá para Deus em primeiro, e que garante vitória na sua vida.